Aos 52 anos, após uma vida inteira dedicada a um homem, a um lar, a uma terra, chegou o dia em que ele gritou: "Esta casa não é sua", e a expulsou, sem nada, sem direitos, sem dignidade. Mas o que essa mulher adquiriu em seguida o deixou completamente mudo. Esta é a história de Valquíria. O dia começou como de costume. Valquíria despertou às 5 da manhã e foi direto para a cozinha preparar o café. A casa ainda estava escura, ouvindo-se apenas o barulho das galinhas lá fora, começando a ciscar no terreiro. Ela acendeu o fogão a lenha e olhou pela janela. Dali, era possível avistar a estrada de terra e, mais ao longe, as luzes de Patos de Minas, a 8 quilômetros de distância. Aquele sítio era a sua vida há 30 anos. Valquíria, agora com 52 anos, tinha mãos calejadas, a pele marcada pelo sol e o cabelo preso num coque simples. Passava o dia na roça, cuidando da horta, das galinhas e dos porcos. O café ficou pronto e ela serviu 2 canecas, uma para si, outra para Elson. Elson era seu marido, 56 anos, corpo pesado e jeito grosseiro. Ele ainda dormia, mas não tardaria a acordar reclamando de algo. Valquíria suspirou. 30 anos ao lado de um homem que nunca disse que amava, que jamais a agradeceu, mas era o seu marido. Ela aprendera a aceitar. Quando Elson sentou à mesa, resmungou: "Café frio." "Fiz há 10 minutos, Elson", respondeu ela. Ele tomou um gole, fez cara feia, mas nada disse. Valquíria preparou o almoço e foi para a roça. Enquanto trabalhava sob o sol forte, pensava que tudo o que queria era envelhecer ali, naquela terra. Em paz, nada de grandioso, apenas a tranquilidade de ver os dias passarem sem sobressaltos. Tinha 22 anos quando se casou com Elson, filho do seu Geraldo, dono daquelas 12 hectares de terra boa. Seu Geraldo era um homem justo e gostava de Valquíria. "Você é uma moça de ouro", dizia ele. "Meu filho teve sorte." Valquíria gostava do sogro, que a tratava como filha, ensinava-lhe sobre a terra. E com ela conversava na varanda. Elson nunca foi assim, até que, 15 anos atrás, seu Geraldo morreu, vítima de um infarto fulminante. Caiu no pasto e não houve tempo de pedir socorro. No velório, repleto de pessoas, Valquíria recordava as últimas palavras dele para Elson: "Cuida da Valquíria. Estas terras são de vocês dois. Tudo o que construía para vocês." Valquíria nunca esqueceu, mas Elson jamais tocou no assunto. Quando o inventário foi aberto, ele disse que resolveria tudo, que ela não precisava se preocupar. Valquíria confiou, afinal, era seu marido, só que ele nunca lê. Mostrou os documentos, sempre que ela perguntava, ele desconversava: "Depois a gente vê isso, você não entende dessas coisas." E Valquíria, confiante, parou de perguntar. Os anos passaram e não tiveram filhos. Valquíria desejava muito, mas Elson nunca quis. Filho dá trabalho, dá despesa. "Não quero." Ela engoliu o desejo. Engoliu tanta coisa ao longo dos anos que já nem sabia mais o que era dela e o que era resignação. Elson bebia aos sábados no bar da cidade, voltava à tarde e mal falava com ela. Homem do interior é assim, ela pensava, até que Jéssica apareceu em sua vida. Jéssica tinha 15 anos quando Valquíria a conheceu. Morava perto da estrada, com a mãe doente de câncer e um pai que bebia. A menina era magra, assustada, sempre com roupas velhas. Valquíria não conseguiu ignorá-la, começou levando comida, depois roupas. Quando a mãe de Jéssica faleceu, deixou a menina dormir no sítio. Deu-lhe banho, comida, carinho. "Você é minha mãe de verdade", dizia a menina, e Valquíria se apegou, tratou-a como a filha que nunca teve. Quando a mãe de Jéssica morreu, foi Valquíria quem a segurou enquanto ela chorava. Jéssica cresceu, conseguiu emprego numa loja em Patos de Minas, casou-se, mudou-se para Uberaba. Passou alguns anos sem aparecer, mas sempre mandava notícias, sempre agradecia. "Tudo o que sou hoje devo a você." 2 anos atrás, Jéssica voltou. O casamento tinha terminado, alugou um apartamento na cidade e voltou a frequentar a casa de Valquíria. No início, uma vez por semana, depois, quase diariamente. "Você sempre foi minha verdadeira família", dizia. Valquíria ficava emocionada, vendo a menina que criara, agora uma mulher de 35 anos, bonita e arrumada.
Elson também gostava dela. Cumprimentava com simpatia, oferecia ar e café, perguntava sobre o trabalho, algo que não fazia com quase ninguém. Valquíria achava bonito, nunca desconfiou de nada. Naquela tarde, após trabalhar na horta, Valquíria ouviu o barulho de um carro chegando. O Fiat Palio vermelho de Jéssica. Valquíria sorriu e saiu à varanda. Amiga, que surpresa boa! Jéssica desceu do carro. Toda arrumada, cabelo solto, maquiagem, roupa bonita. Val, passei aqui só para dar um Entra, vem tomar um café. Jéssica entrou e cumprimentou Olson, que estava na sala. Ele levantou-se. Rápido demais, sorriu largo demais. E aí, Jéssica, tudo bem? Tudo, Elson. E você? Sempre a mesma coisa. Os dois riram. Valquíria percebeu que o marido se arrumara mais cedo. Algo raro num dia de semana. Achou estranho, mas não deu importância. Na cozinha, Valquíria serviu café e bolo de fubá. Jéssica contou sobre o trabalho, sobre as clientes chatas. Valquíria ouvia. Feliz, era bom ter companhia. Elson apareceu na porta, encostou-se no batente. Jéssica, você entende de papel, né? Documento, essas coisas. Ela demorou um segundo antes de responder. Entendo um pouco. Por quê? Tem uns papéis do sítio que preciso organizar. Banco, essas coisas. Você podia dar uma olhada? Jéssica olhou rapidamente para Valquíria, depois sorriu para Elson com um sorriso pequeno, quase cúmplice. Claro, posso sim. Que bom que você está ajudando ele. Jéssica, disse Valquíria. Eu não entendo nada dessas coisas. É para isso que serve a amizade, né? Valquíria concordou, satisfeita. Jéssica ficou mais um pouco, depois se despediu. Valquíria acenou da varanda até o carro sumir na estrada, voltou para dentro, lavou as canecas e guardou o bolo. A vida seguia, tranquila, previsível. Mas Valquíria não sabia que algo estava mudando bem debaixo do seu nariz. E quando descobrisse, seria tarde demais. Nas semanas seguintes, Jéssica começou a aparecer cada vez mais. Antes era 1 ou 2 vezes por semana, agora era quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Trouxe um bolo, passei aqui perto. Estava com saudade. Valquíria ficava feliz, gostava da companhia, de ter com quem conversar. A vida no sítio era solitária. Olson mal abria a boca, passava o dia emburrado ou na cidade. Ter a menina que criara por perto era um alívio, mas havia algo diferente. Jéssica chegava sempre arrumada, maquiagem caprichada, roupa bonita, cabelo solto. Valquíria achava bonito, a moça era vaidosa, gostava de se cuidar, normal. O que Valquíria não percebia era que Jéssica nunca ficava só com ela. Dava sempre um jeito de estar perto de Elson. Elson, trouxe aquele papel que você pediu. Elson, consegui aquele telefone do banco. Elson, quer que eu ajude com isso? E Elson, que normalmente era grosseiro com todos, com Jéssica era diferente, sorria, agradecia, puxava a conversa. Valquíria achava estranho, mas não dava importância. Achava que o marido estava apenas sendo educado com a moça que ela acolhera. Até que Dona Carmen, a vizinha, fez um comentário. Era uma tarde de quinta-feira. Valquíria fora à casa da vizinha pegar uns ovos emprestados. Dona Carmen, uma senhora de 60 anos, fofoqueira, de olho em tudo o que acontecia na redondeza, disse: a Jéssica tá vindo muito aqui, né? Ela gosta de visitar, respondeu Valquíria, sorrindo. Sabe como é? Praticamente a criei. É quase uma filha para mim. Dona Carmen deu um sorrisinho de canto de boca. Sei, filha, como assim? Nada, só achei curioso. Moça nova, bonita, vindo todo dia a uma casa de gente casada. Valquíria sentiu um aperto no peito, mas forçou um sorriso. Dona Carmen, a Jéssica foi eu que criei. Ela era uma menina quando a acolhi aqui. Sim, menina, a vizinha deu de ombros. Só achei curioso, só isso. Valquíria voltou para casa incomodada. Aquele comentário ficou rondando sua cabeça. O dia inteiro, começou a prestar mais atenção, percebeu que Elson estava diferente. Nos últimos 2 meses, ele mudara. Tomava banho mais vezes, usava perfume, penteava o cabelo com gel, coisas que nunca fazia. Trocava de camisa 2 vezes por dia. No começo,
Valquíria pensou que ele estava apenas se cuidando mais e até ficou contente. Mas agora, com o comentário de Dona Carmen na cabeça, começou a desconfiar. Uma tarde, Valquíria foi a Patos de Minas comprar ração para as galinhas. Parou no mercado para pegar algumas coisas e, enquanto esperava na fila do caixa, ouviu duas mulheres conversando atrás dela. Viram Wilson com aquela moça nova no bar sábado passado? Vi, sim, sentados juntos, rindo, conversando. E a Valquíria? Ah, coitada, nem deve saber. Valquíria sentiu sangue gelar, fingiu não estar ouvindo, pagou as compras e saiu rápido. No caminho de volta para o sítio, as mãos tremiam no volante da velha caminhonete. O coração batia descompassado. Wilson. No bar com uma moça nova. Seria Jéssica? Não, não podia ser. Era a menina que criara, que acolhera quando ninguém mais olhava por ela. Jamais faria uma coisa dessas. Mas a dúvida estava plantada. Quando chegou em casa, Wilson estava na varanda, mexendo no celular, coisa rara. Ele quase nunca mexia no telefone. Valquíria subiu os degraus devagar. Wilson, a gente precisa conversar. Ele levantou os olhos, irritado. Sobre o quê? Sobre você. Você tá diferente. Diferente como? Não sei. Mais arrumado, saindo mais, mexendo no celular. Wilson deu uma risada seca. E daí? Não posso me arrumar agora? Pode, mas está acontecendo alguma coisa? Ele levantou-se da cadeira com voz grossa. Você tá ficando paranoica? Valquíria, louca. Não posso nem tomar um banho que você inventa coisa na cabeça. Não é inventar, Wilson. As pessoas estão comentando. No mercado, ouvi umas mulheres falando que te viram no bar com uma moça. Wilson explodiu. E você acredita em fofoca de gente desocupada? Que ridículo, Valquíria. Eu não tenho que dar satisfação de onde vou e com quem falo. Valquíria deu um passo para trás, assustada com a reação. Eu só estou perguntando. Pois para lhe perguntar, você tá chata, ciumenta, insuportável. Fica aqui o dia inteiro sem ter o que fazer e começa a inventar coisa. Ele entrou em casa, batendo a porta. Valquíria ficou parada, na varanda, sentindo as lágrimas subirem. Wilson nunca gritara daquele jeito, nunca fora tão agressivo. Alguma coisa estava errada. Naquela noite, ela quase não dormiu, ficou deitada ao lado de Wilson, ouvindo sua respiração pesada, sentindo o cheiro do perfume que passara mais cedo. No dia seguinte, Jéssica apareceu de novo. Valquíria estava na cozinha quando ouviu o carro chegar. O coração apertou. Pela primeira vez, não ficou feliz em ver a moça. Jéssica entrou sorrindo, como sempre. Oi, tia Val, tudo bem? Tudo, respondeu Valquíria, tentando parecer normal. Cadê o Wilson? A pergunta veio rápido demais. Jéssica sempre perguntava por Wilson. Tá lá fora? Está? Ah, vou dar um oi para ele. Jéssica saiu antes mesmo de Valquíria oferecer café. Pela janela da cozinha, Valquíria viu a moça aproximar-se de Wilson, que consertava a cerca perto do galinheiro. Os dois conversaram. Wilson sorriu. Jéssica riu, tocou no braço dele. Valquíria sentiu uma pontada no peito. Jéssica voltou para dentro, toda animada. Vou ajudar o Wilson com os papéis do banco na semana que vem. Ele está com dificuldade. Que papéis? Ah, uns documentos. Nada demais. Valquíria forçou um sorriso. Jéssica, posso te perguntar uma coisa? Claro, tia. Você e o Wilson, vocês estão se encontrando fora daqui? Jéssica regalou os olhos, fingindo surpresa. Como assim? Ouvi um comentário de que vocês foram vistos no bar. Jéssica deu uma risada. Ai, tia Val, que bobagem. Eu encontrei ele por acaso uma vez. Tomamos uma cerveja, conversamos 5 minutos. Só isso. As pessoas adoram inventar coisa, né? É ... ACH o que sim. A senhora tá bem? Parece preocupada. Valquíria sentiu vontade de desabafar, de contar tudo. A desconfiança, o medo, a sensação de que estava perdendo o marido. E desabafou. Jéssica, eu acho que o Wilson não me ama mais. Jéssica aproximou-se, pegou na sua mão. Imagina, tia, vocês estão juntos há 30 anos. Ele só deve estar estressado com as contas, com o sítio. Homem é assim, fica de cara fechada, mas passa. Será? Com certeza. E olha,
Se a senhora quiser, posso ajudar ele com essas coisas de papel, de banco. Assim ele fica menos estressado e trata a senhora melhor. Valquíria sentiu um alívio. A menina estava certa. Elson estava apenas estressado. Você é tão boa comigo, Jéssica. Desde pequena sempre fã. Tenho orgulho de ter te criado. Jéssica sorriu. Um sorriso pequeno, quase triste. A gente sempre vai estar junto. Tia Val, sempre. Mas quando Jéssica saiu naquela tarde, Valquíria ficou com uma sensação estranha. Algo não estava certo. À noite, Elson chegou tarde, cheirando a perfume e cerveja. Valquíria estava deitada, fingindo dormir. Ele entrou no quarto, tirou a camisa, deitou do outro lado da cama, sem dizer uma palavra. Valquíria abriu os olhos no escuro, olhou para o teto e sentiu as lágrimas escorrerem silenciosas. 30 anos de casamento, 30 anos de trabalho, de dedicação, de cuidado. E agora, deitada ao lado de um homem que parecia um estranho, ela se perguntou: será que foi tudo em vão? E a menina que criei como filha, será que também está me traindo? Na quinta-feira seguinte, Valquíria iria descobrir que sim, iria descobrir que tudo, absolutamente tudo, tinha sido em vão. Na quinta-feira seguinte, o céu amanheceu carregado. Nuvens pairavam no horizonte, ameaçando chuva forte. Valquíria olhou pela janela da cozinha e decidiu colher os quiabos da horta antes que a tempestade chegasse. Pegou o cesto de palha e foi para a roça. O vento começava a soprar mais forte, levantando a poeira da terra seca. Valquíria trabalhou rápido, arrancando os quiabos maduros e guardando-os no cesto. O céu ficava cada vez mais escuro quando o primeiro trovão ecoou ao longe. Ela decidiu voltar para casa. Eram 2 da tarde, mais cedo do que o normal. Ao aproximar-se da casa, viu o farpalho vermelho de Jéssica estacionado perto da varanda. Estranhou. A moça não avisara que viria. Valquíria subiu os degraus da varanda devagar, limpando o suor da testa. A casa estava quieta, quieta. Demais. Foi até a porta da frente, que estava entreaberta, e então ouviu uma risada baixa, feminina, vinda da sala. Valquíria parou. O coração começou a bater mais rápido. Deu 2 passos em direção à janela da sala, olhou por entre as cortinas e o mundo desabou. Elson e Jéssica estavam no sofá, abraçados, beijando-se, as mãos dele na cintura dela, as mãos dela no pescoço dele. Valquíria sentiu o ar faltar, as pernas tremerem, o cesto de quiabos escorregar das mãos e cair no chão da varanda com um barulho seco. Os dois se separaram rapidamente. Valquíria não esperou. Empurrou a porta e entrou. Então é isso. A voz saiu rouca, trêmula. Elson levantou-se do sofá, arrumando a camisa, sem demonstrar vergonha, apenas irritação. Jéssica ficou parada, olhos arregalados, mas sem dizer nada. Então é isso. Valquíria repetiu, mais alto agora. Vocês dois aqui, na minha casa. Jéssica deu um passo à frente, com voz mansa, tentando controlar a situação. Valquíria, a gente precisa conversar como adultos. Adultos. Valquíria sentiu a raiva subir, queimando a garganta. Você, na minha casa, com meu marido, e quer falar de adultos? Calma, tia. Vê ele, ... não me chama de tia. Valquíria avançou para perto de Jéssica, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Eu te criei. Quando você não tinha ninguém, eu te acolhi. Te dei comida, roupa, um lugar para dormir. Te tratei como filha. Jéssica deu de ombros, fria. E eu sou grata por tudo. Mas isso aqui é sobre os sentimentos. A gente se apaixonou, não foi planejado. Valquíria riu. Uma risada nervosa, sem graça, cheia de dor. Não foi planejado? Você veio aqui fingindo que se importava comigo, chamando de tia, dizendo que eu era sua família, e eu me importo. Mas as coisas mudaram, mudaram. Valquíria olhou para Elson, que estava encostado na parede, braços cruzados, cara de poucos amigos. E você, Elson, não vai dizer nada? Ele suspirou, impaciente. Chega de escândalo, Valquíria, escândalo. Vocês é que estão fazendo escândalo na minha casa. Elson deu um passo à frente, com voz grossa, ameaçadora. Sua casa? Valquíria parou, olhou para ele sem entender. Como assim? Elson riu com desprezo. Esta casa não é sua. Valquíria, estas terras não são suas.
Nunca foram. Eu sou sua esposa há 30 anos. Esposa no papel. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno. Estas terras eram do meu pai. Passaram para mim quando ele morreu. Você nunca teve direito a nada aqui. Sempre viveu de favor. Valquíria sentiu o chão. Subiu sobre seus pés. De favor. Eu trabalhei nesta terra por 30 anos. Acordei de madrugada. Cuidei de tudo de você. E eu te dei teto e comida. Quis. Valquíria gritou, a voz saindo rasgada. Eu dediquei minha vida a você. E abri mão de tudo. De filhos, de sonhos, de tudo. Elson deu de ombros. Ninguém mandou. Jéssica tentou intervir com aquela voz calma. Racional, que só piorava tudo. Valquíria, vai ser melhor para todo mundo. A senhora pode recomeçar. A gente também. Sem briga, sem confusão. Valquíria virou-se para ela, incrédula. Recomeçar. Eu tenho 52 anos. Jéssica, 30 anos da minha vida foram para esse homem, para essa terra. E agora, acabou? Elson cortou, seco. Pega suas coisas e sai daqui. Valquíria ficou em silêncio. Olhou para Elson, olhou para Jéssica, os dois ali juntos, esperando que ela saísse. Você não pode fazer isso. Ela sussurrou. Posso sim, e já fiz. Elson foi até o quarto e voltou carregando uma mala velha, a mesma mala que Valquíria trouxera quando viera morar ali aos 22 anos. Ele jogou a mala no chão, na frente dela. Tem umas roupas suas aí, pega e vai embora hoje. Valquíria olhou para a mala, velha, surrada, com o fecho quebrado. 30 anos de vida cabendo numa mala velha e eu vou para onde? Elson, não é problema meu. Eu não tenho dinheiro, não tenho família. Você sempre dá um jeito. Mulher que nem você sempre dá um jeito. Jéssica aproximou-se, quase maternal, o que tornava tudo ainda mais grotesco. Tia, a senhora é forte, vai conseguir recomeçar. E olha, se precisar de alguma coisa, sai da minha frente. Valquíria afastou a mão de Jéssica com um tapa. Não encosta em mim. Você é uma cobra, uma ingrata. Eu te criei, te tratei como filha aí. Você faz isso comigo. Jéssica deu um passo para trás, a máscara de preocupação caindo por um segundo. As coisas são assim, tia. A vida muda, as pessoas mudam. Eu confiei em você e eu gostei da senhora, mas agora é diferente. Valquíria sentiu as lágrimas escorrerem, mas não iria dar a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Pegou a mala do chão, estava leve, 30 anos cabendo em quase nada. Foi até a porta, virou-se uma última vez. Vocês vão pagar por isso. Elson riu. Pagar com o quê? Você não tem nada. Valquíria nunca teve. Valquíria saiu lá fora. A chuva começava a cair, grossa, fria, violenta, e havia gente na estrada. Dona Carmen, seu Antônio, Dona Marli, mais 2, 3 pessoas. A notícia corria rápido no interior. Alguém vira o carro de Jéssica, vira Valquíria voltando. Cedo da roça e já sabia que algo estava acontecendo. Valquíria desceu os degraus da varanda com a mala na mão. A chuva molhava seu rosto, misturando-se às lágrimas. Os vizinhos olhavam, cochichavam. Coitada, o Elson expulsou ela no ISM com a Jéssica, aquela que ela criou. Valquíria não olhou para ninguém, apenas começou a andar pela estrada de terra, debaixo da chuva, a mala pesando no braço. Ouviu a porta da casa bater atrás dela. Ouviu a risada baixa de Jéssica lá de dentro. Andou. Quando dobrou a curva e ninguém mais podia vê-la, parou, deixou a mala cair no chão. Enlameado, caiu de joelhos e chorou. Chorou tudo o que guardara. 30 anos de humilhação, de desrespeito, de silêncio. Mas no meio da dor, no meio do desespero, uma pergunta voltou, a mesma que surgira. No dia da expulsão, por que Elson nunca me mostrou os papéis da herança? Seu Geraldo dissera, na frente de todos, estas terras são de vocês dois. Por que Elson sempre desconversava quando ela perguntava sobre os documentos? Porque ele tinha tanta certeza de que ela não tinha direito a nada. Valquíria levantou-se devagar, limpou o rosto molhado de chuva e lágrimas, pegou a mala do chão e continuou andando. Não sabia ainda, mas aquela pergunta era a chave que abriria uma verdade enterrada há 15 anos, uma verdade que destruiria Elson e mudaria tudo.
Valquíria pegou o ônibus. Na beira da estrada, estava encharcada, tremendo de frio, a mala pingando água da chuva. O motorista olhou para ela com pena, mas não disse nada, apenas acenou para que entrasse. Ela se sentou no fundo, encostou a cabeça na janela suja e ficou olhando a paisagem passar. 20 minutos depois, chegou ao centro de Patos de Minas. Desceu na rodoviária sem saber para onde ir. Era meio da tarde de uma quinta-feira chuvosa. As ruas estavam vazias. Valquíria caminhou sem rumo, a mala pesada na mão, as roupas molhadas grudando no corpo. Precisava de um lugar para dormir. Parou numa padaria. Comprou um pão com manteiga e um café. Gastou R$ 3,50, dinheiro que guardara escondido de Elson durante anos. Era tudo o que tinha no mundo. Sentou num banquinho e comeu devagar, sentindo o nó na garganta apertar a cada mordida. O que faria agora? Não tinha família, não tinha amigos, não tinha para onde voltar. 52 anos, sozinha, sem nada. O medo veio como uma onda fria, medo de não conseguir, medo de passar fome, medo de dormir na rua. Mas não podia desmoronar, não agora. Terminou o café e saiu procurando um lugar para ficar. Andou pelos bairros mais simples até chegar à Vila Mariarana. Viu uma placa escrita à mão, aluga-se quarto. Tocou a campainha. Uma senhora abriu a porta, olhou para a Valquíria de cima a baixo. R$ 400 por mês. Banheiro compartilhado. Valquíria aceitou. O quartinho era nos fundos, pequeno, com cama de solteiro, armário velho e janela que dava para o muro do vizinho. Valquíria pagou o primeiro mês e ficou sozinha. Sentou na beira da cama e olhou para as próprias mãos. Mãos que trabalharam 30 anos. Mãos que agora não tinham mais nada para segurar. As lágrimas vieram silenciosas, caindo no chão de cimento frio. Mas ela limpou o rosto. Deitou e dormiu. No dia seguinte, começou a procurar trabalho. Bateu de porta em porta, oferecendo faxina. A maioria já tinha faxineira, outras a achavam velha demais. Mas 2 casas aceitaram. Dona Iris, professora aposentada, que morava num sobrado perto da praça, R$ 100 a diária, 2 vezes por semana, e Dona Vera, viúva com uma casa grande, R$ 80 a diária, 1 vez por semana. Dava R$ 280 por mês. Depois do aluguel, sobravam R$ 680. Tinha que pagar água, luz, comida, ônibus. Sobrava quase nada. Valquíria acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar às casas. Limpava o dia inteiro o chão, paredes, banheiro, cozinha. As costas doíam, as mãos ficavam vermelhas e rachadas. À noite, voltava para o quartinho exausta, comia algo simples e dormia. A vida tinha se resumido a isso: trabalho e silêncio. Os dias passavam iguais, pesados, solitários. Valquíria precisava de mais dinheiro, mas não sabia como conseguir. A rotina não era fácil, mas Valquíria estava prestes a tomar uma atitude que poderia gerar uma grande transformação na sua vida. Foi trabalhando na casa de Dona Iris que surgiu a ideia. Valquíria levara um pedaço de pão de queijo que fizera em casa para comer no almoço. Comia sozinha na cozinha enquanto a patroa descansava. Dona Iris apareceu na porta. Que cheiro bom é esse? Ah, é só um pão de queijo, Dona Iris. Você fez? Posso experimentar? Valquíria partiu um pedaço e ofereceu. Dona Iris mordeu, fechou os olhos. Nossa, que delícia! Faz tempo que não como um pão de queijo bom assim. Valquíria sorriu. Sem graça. Obrigada. Valquíria, você consegue fazer mais? Eu pago. Valquíria piscou, surpresa. Consigo, sim. Então me traz uns 10 na semana que vem. Quanto você cobra? Valquíria não sabia o que dizer. Nunca vendera nada. R$ 2 cada? Fechado. Valquíria voltou para casa com a encomenda anotada num papel. Comprou polvilho, queijo, ovos. Gastou R$ 12. Fez 15 pães de queijo na cozinha. Compartilhada da casa onde morava, levou 10 para Dona Iris, guardou 5. Dona Iris adorou, pagou os R$ 20 e pediu mais para a semana seguinte. Nas semanas seguintes, Dona Vera também encomendou. Depois, a vizinha de Dona Iris, Valquíria, começou a fazer 20,30 pães por semana. A R$ 2 cada, davam R$ 60, R$ 80 extras. Não era muito, mas ajudava. Ela acordava ainda mais cedo,
fazia os pães antes das faxinas e entregava no fim de semana. Era cansativo, mas, pela primeira vez em meses, Valquíria sentia que estava construindo algo com as próprias mãos. Foi numa dessas entregas que conheceu Dona Estela. Dona Estela era irmã de Dona Vera. Estava visitando quando Valquíria chegou com os pães. Era uma senhora elegante, de uns 68 anos, cabelo branco bem cortado, postura ereta, olhar atento. Você é a Valquíria que faz os pães de queijo? Sou, sim. Minha irmã não para de falar. Pode me trazer uns 20 na semana que vem? Posso? Sim. Valquíria anotou o endereço. Na semana seguinte, levou os pães. Dona Estela pagou, provou um ainda quente e sorriu. Perfeito. Antes de Valquíria sair, ela perguntou: você é daqui de Patos de Minas? Sou da região. Morava num sítio, mas vim para a cidade faz 3 meses. Dona Estela percebeu que havia história ali. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Sou advogada aposentada. Valquíria agradeceu, mas não deu importância. 2 semanas depois, Dona Estela apareceu no quartinho de Valquíria. Desculpe aparecer assim. Peguei seu endereço com a Vera. Queria conversar com você. Valquíria ficou sem entender, mas convidou-a para entrar. Dona Estela sentou na cadeira de plástico e foi direta. A Vera me contou um pouco da sua história. Que você foi casada por muitos anos e o marido a expulsou. Valquíria abaixou a cabeça. Foi. E ele disse que você não tinha direito a nada? Disse. As terras eram do pai dele. Dona Estela respirou fundo. Vocês eram casados como? No civil? Em comunhão de bens? Acho que sim. Dona Estela inclinou-se para a frente. Valquíria, se vocês eram casados em comunhão de bens, metade daquelas terras é sua por lei. Metade é sua. O coração de Valquíria disparou. Mas ele disse ... e ele mentiu. Dona Estela segurou sua mão. E se ele lhe escondeu os documentos, provavelmente fez algo errado. Pode ter tirado o seu nome. Pode ter forjado. O que eu posso fazer? Dona Estela apertou sua mão com firmeza. A gente vai descobrir o que ele fez. E se ele a roubou, a gente vai processar e recuperar tudo. Valquíria ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Metade das terras era dela por lei. Ouçou mentira esse tempo todo. Mas como a gente descobre isso? Perguntou com voz trêmula. Dona Estela levantou-se, decidida. Amanhã mesmo a gente vai ao cartório puxar todos os documentos do inventário do seu sogro. Se Elson fez o que eu estou pensando, a gente o tem na mão. Valquíria sentiu o peito apertar. Medo e esperança misturados numa sensação estranha, quase sufocante. E se eu descobrir que ele realmente me roubou? Dona Estela olhou para ela com uma firmeza que Valquíria não via em ninguém. Anos. Aí, Valquíria, a gente vai fazer aquele homem pagar por cada mentira que ele contou. Pela primeira vez em meses, Valquíria sentiu algo que esquecera. Não era só esperança, era fogo. E Elson ainda não sabia, mas tudo o que construíra sobre mentiras estava prestes a desmoronar. Na manhã seguinte, Valquíria acordou com o coração batendo forte. Dormira mal, passara a noite inteira, pensando nas palavras de Dona Estela. Metade das terras por lei, direito dela. Será que era verdade? Será que Elson realmente mentira esse tempo todo? Às 9 horas, Dona Estela tocou a campainha. Estava com uma pasta debaixo do braço, óculos de grau pendurados no pescoço. Pronta. Valquíria pegou a bolsa, as mãos tremendo, pronta. Foram caminhando até o centro de Patos de Minas. O cartório ficava numa rua lateral da praça, um prédio antigo de 2 andares, com fachada de azulejos brancos. Dona Estela entrou na frente, cumprimentou a atendente com familiaridade. Bom dia. Luciana, preciso puxar uns documentos de inventário. Processo do senhor Geraldo Alves de Souza, falecido em 2010. A moça digitou no computador, conferiu os registros. Vou precisar de uns 20 minutos para separar tudo. Sem problema, a gente espera. Valquíria sentou num banco de madeira encostado na parede, as mãos suando frio. Dona Estela ficou ao lado, tranquila, folheando uns papéis na pasta. Calma, Valquíria, vamos ver o que tem aqui e depois a gente conversa. 20 minutos depois, a atendente voltou com uma pasta grossa, cheia de documentos. Dona Estela abriu ali mesmo no balcão e começou a folhear. Valquíria ficou ao lado,
tentando entender aquele monte de papéis cheios de carimbos, assinaturas e textos jurídicos. Dona Estela lia devagar, virando página por página. De repente, parou, ficou olhando para um documento específico, franziu a testa, voltou 2 páginas, conferiu de novo. O que foi? Valquíria perguntou, a voz saindo baixa. Dona Estela tirou os óculos, respirou fundo. Valquíria, vem cá. Olha isso aqui. Apontou para um papel. Era a escritura das terras, registrada em cartório 3 meses após a morte de seu Geraldo. Tá vendo aqui? Nome do proprietário, Elson Alves de Souza, sou ele. Mas eu não entendo. Isso não tá certo. Não tá. Dona Estela pegou outro papel da pasta. Olha aqui, certidão de casamento de vocês. Regime de bens, comunhão parcial. Isso significa que tudo o que foi adquirido durante o casamento é dos dois, metade de cada um. Mas as terras eram do sogro, não foram adquiridas durante o casamento. Exato. Mas quando o seu Geraldo morreu, Elson herdou as terras e vocês já eram casados. Então essa herança entrou no patrimônio do casal. Metade sua, metade dele. Automaticamente. Valquíria sentiu a cabeça rodar. Então, porque só o nome dele está na escritura, Dona Estela virou mais algumas páginas, procurando. Parou numa folha amarelada, leu com atenção, e então seu rosto fechou, porque ele declarou ao cartório que você havia renunciado à sua parte da herança. Eu renunciei. Valquíria quase gritou. Eu nunca renunciei nada. A atendente olhou, assustada. Dona Estela fez um sinal para Valquíria baixar a voz. Eu sei que você não renunciou, mas olha aqui. Apontou para uma assinatura no papel. Esta assinatura aqui, que seria a sua, permitindo a transferência total para o nome dele. Valquíria olhou. Era uma assinatura com seu nome, mas não era a dela. Isso não sou eu, disse, a voz tremendo. Minha letra não é assim. Eu assino diferente. Dona Estela pegou a certidão de casamento e comparou as 2 assinaturas, lado a lado. Eram completamente diferentes. Valquíria, Dona Estela disse devagar, controlando a raiva que subia na voz. Elson forjou sua assinatura. Ele falsificou documentos no cartório para tirar você da herança. O mundo parou. Valquíria ficou olhando para aqueles papéis sem conseguir acreditar. Elson falsificara a assinatura dela. Mentira no cartório, roubaram o que era seu por direito. Isso é crime? Perguntou, a voz rouca. É crime gravíssimo. Falsificação de documento público. Fraude em inventário. Ele pode ir preso por isso. Valquíria sentou no banco, as pernas bambas. 30 anos de casamento, 30 anos acreditando naquele homem. E ele fizera isso. Dona Estela sentou-se ao seu lado, segurou sua mão. Valquíria, a gente vai processá-lo. A gente vai entrar com ação de anulação de escritura, divisão de bens e ainda vamos denunciá-lo por falsificação. Ele vai ter que devolver metade de tudo, mas isso vai dar certo? Vai. As provas estão todas aqui. A assinatura forjada, o registro fraudulento, tudo. Nenhum juiz vai deixar passar isso. Valquíria sentiu as lágrimas escorrerem, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Raiva de ter sido enganada, raiva de ter confiado, raiva de ter perdido 30 anos com um homem sem escrúpulos. Quanto tempo demora um processo desses? Depende, pode levar alguns meses, talvez um ano. Mas a gente consegue uma liminar para bloquear a venda das terras. Enquanto isso, ele não vai poder vender, não vai poder hipotecar. Fica tudo parado até o juiz decidir. E você vai me ajudar mesmo. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Dona Estela apertou sua mão. Com força, eu vou te ajudar de graça. Isso aqui não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Valquíria olhou para aquela senhora de cabelo branco, advogada aposentada, que mal a conhecia e estava disposta a lutar por ela. Por que você está fazendo isso? Dona Estela deu um meio sorriso triste, porque eu já vi mulheres demais serem enganadas por homens que se acham donos de tudo. E porque eu sei reconhecer quando alguém merece uma segunda chance. Valquíria abraçou Dona Estela ali mesmo, no meio do cartório, e chorou. Mas agora era diferente. Agora tinha alguém ao seu lado. E agora tinha provas. Quando saíram do cartório, Dona Estela já fazia planos. Segunda-feira a gente entra com ação. Vou preparar tudo no fim de semana. Você só precisa assinar. E o Elson, ele vai saber. Vai.
Assim que o oficial de justiça entregar a intimação na mão dele, Valquíria sentiu um frio na barriga. Imaginou a cara de Elson recebendo aquele papel, a surpresa, a raiva. Ele vai ficar furioso. Deixa ele ficar. Dona Estela parou, olhou Valquíria nos olhos. Você passou 30 anos com medo dele, calada, aceitando tudo. Acabou. Agora é você quem manda no seu destino. Valquíria assentiu devagar. Pela primeira vez na vida, não tinha medo de enfrentar Elson, porque agora ela tinha a verdade. E a verdade, naqueles papéis amarelados do cartório, era mais forte que qualquer grito, qualquer ameaça, qualquer mentira que ele pudesse inventar. Na segunda-feira, Dona Estela entrou com ação judicial. Quando o oficial de justiça chegou ao sítio para entregar a intimação, Elson estava na varanda, tomando café com Jéssica. Leu o papel 1, 2, 3 vezes. Ficou branco. Jéssica pegou o documento da mão dele e leu também. Ela tá te processando? Como assim? Falsificação? Elson amassou o papel na mão, furioso. Aquela desgraçada, aquela vagabunda, quem ela pensa que é? Mas, no fundo, Elson sabia. Valquíria descobrira tudo e agora ele tinha um problema. Muito grande. Elson não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, a intimação judicial amassada sobre a mesa de cabeceira. Ao seu lado, Jéssica dormia tranquila. Mas ele não conseguia fechar os olhos. Valquíria descobrira. Depois de 15 anos, aquela mulher quieta, submissa, que nunca questionava nada, descobrira o que ele fizera. Como? Quem a ajudara? No dia seguinte, Elson foi à cidade procurar um advogado. Doutor Mário, um homem de uns 50 anos, com um escritório pequeno na Rua do Comércio, atendeu senhora marcada. Elson jogou a intimação sobre a mesa. Minha ex-mulher está me processando. Diz que eu forjei a assinatura dela, que metade das terras é dela. Isso não pode dar em nada. Pode? Doutor Mário pegou o papel, leu com atenção, franziu a testa. Você assinou por ela nos documentos? Elson hesitou, depois respondeu, irritado. Ela morava comigo, trabalhava nas terras, era tudo nosso. Eu só simplifiquei o processo. Simplificou, colocando o nome dela sem autorização? Ela nunca ia saber? Ficou anos sem perguntar nada. Doutor Mário suspirou, tirou os óculos. Seu Olson, vou ser direto com o senhor. Se ela tem provas de que a assinatura não é dela, o senhor está numa situação muito complicada. Fraude e inventário é crime. O juiz pode anular a escritura e ainda mandar o senhor para a cadeia. Elson sentiu o sangue gelar. Cadeia? Sim. Falsidade ideológica, de 1 a 5 anos de prisão. Mas eu não vou preso por causa daquela mulher. Doutor Mário levantou a mão, pedindo calma. A gente tenta um acordo, oferece uma indenização, propõe dividir as terras, qualquer coisa para evitar que isso vá a julgamento. Se for a julgamento e o juiz vir que a assinatura foi forjada, o senhor perde tudo. Acordo? Eu não vou dar nada para ela. Então o senhor vai perder no tribunal. Elson saiu do escritório do advogado furioso, batendo a porta. Não daria nada a Valquíria. Nada. Aquelas terras eram dele, só dele. Daria um jeito de resolver aquilo. Naquela tarde, Elson foi até o quartinho onde Valquíria morava. Bateu na porta com força. Dona Lourdes, a dona da casa. Atendeu, assustada. O que o senhor quer? Quero falar com a Valquíria. Ela não tá. Então eu espero. Elson ficou ali parado na calçada, braços cruzados, cara fechada. Meia hora depois, Valquíria chegou, voltando de uma entrega de pães. Viu Elson de longe e o coração disparou. Pensou em voltar, em fugir, mas não iria recuar agora. Respirou fundo e caminhou até a porta. Elson virou-se, olhou para ela com raiva. A gente precisa conversar. Não tenho nada para conversar com você. Você me processou, Valquíria. Processei e vou ganhar. Elson deu um passo à frente, ameaçador. Você tá louca? Acha que vai conseguir alguma coisa? Aquelas terras são minhas, são nossas. Metade é minha por lei. Lei? Elson riu com desprezo. Você viveu todos esses anos sem saber de lei nenhuma. Agora parece querendo dar uma desperta. Valquíria sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Agora eu sei dos meus direitos e sei que você assinou meu nome sem permissão.
Elson ficou em silêncio por um segundo, depois tentou mudar de tática, baixando o tom de voz. Valquíria, para com essa bobeira. Você sabe que a gente pode resolver isso sem processo. Você tá mal de dinheiro? Eu sei, eu te dou uma grana. Você retira o processo e a gente esquece isso. Não vou retirar nada. Tá bom. Então eu te dou R$ 10. 0 à vista. Você pega o dinheiro e some. Da minha vida. Valquíria olhou para ele com nojo. R$ 10 a 0? Você acha que uma vida inteira vale R$ 10? 0. Vale o que eu quiser dar. Não vale. Vale metade daquelas terras. E é isso que eu vou buscar na justiça. Elson perdeu a paciência. Agarrou o braço de Valquíria com força. Você não vai ganhar nada. Ouviu? Nada. Eu conheço gente. Eu tenho amigos. Eu dou um jeito de te ferrar. Valquíria tentou soltar-se, mas ele apertou mais. Me solta, Elson. Foi quando Dona Lourdes abriu a porta de novo, desta vez com um cabo de vassoura na mão. Solta ela agora, ou eu chamo a polícia. Elson soltou o braço de Valquíria, mas continuou olhando para ela com ódio. Você vai se arrepender disso, Valquíria. Vai ver o que é mexer comigo. Virou as costas e saiu andando rápido. Subiu na caminhonete e partiu em disparada. Valquíria entrou em casa, as mãos tremendo. Dona Lourdes trancou a porta. Esse homem é perigoso, menina. Cuidado. Eu sei. Valquíria foi para o quartinho, sentou na cama, tentando controlar a respiração. Elson fora até lá, tentara intimidá-la, oferecera dinheiro. Ele estava com medo. E Valquíria percebeu algo importante naquele momento. Elson só ameaçava porque sabia que estava perdendo. No dia seguinte, Dona Estela ligou. Valquíria, aconteceu uma coisa. Elson entrou com uma contestação. Ele está dizendo que você sabia de tudo. Que assinou os papéis na época e agora está mentindo. Mas eu nunca assinei. Eu sei. E a gente vai provar isso. Vou pedir uma perícia grafotécnica. Um perito vai analisar a assinatura e comprovar que não é sua. Quanto tempo isso demora? Uns 2 meses. Mas consegui travar as terras enquanto isso. Ele não pode vender nem usar como garantia. Tá tudo parado até o juiz decidir. Valquíria sentiu um alívio. Então ele não pode fazer nada? Nada. Nas semanas seguintes, a guerra continuou. Elson espalhou boatos na cidade, dizendo que Valquíria era louca e interesseira, que o abandonara e agora queria dinheiro. Jéssica ajudava, postava indiretas nas redes sociais. Tem gente que só aparece quando quer alguma coisa. Cuidado com as cobras que você criou. Valquíria ouvia os comentários, via os olhares na rua, mas não respondia, não entrava no jogo. Continuou fazendo faxina, continuou vendendo pão de queijo, continuou vivendo. 2 meses depois, saiu o laudo da perícia grafotécnica. Dona Estela ligou de manhã cedo, com voz animada. Valquíria, o laudo saiu. A assinatura não é sua. O perito confirmou. Não é sua letra, não é seu traço. Nada bate. Valquíria sentou na cama, o coração disparando. E agora a gente leva isso para o juiz. Com este laudo, Elson não tem mais defesa. Ele vai ter que devolver metade de tudo. Valquíria desligou o telefone e ficou olhando pela pequena janela do quartinho. Lá fora, o sol nascia. E, pela primeira vez em muito tempo, Valquíria sentiu que estava vencendo, mas Elson não. Aceitaria a derrota facilmente, e o que ele faria a seguir, nem Valquíria nem Dona Estela poderiam imaginar. Porque homens como Elson não desistem. Quando estão perdendo, eles atacam. E o próximo ataque dele seria o mais sujo de todos. A audiência estava marcada para uma terça-feira, 9 horas da manhã, no Fórum de Patos de Minas. Valquíria não dormiu na noite anterior. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, o estômago embrulhado de nervoso. Amanhã veria Elson de novo, pela primeira vez desde aquele dia na porta do quartinho, quando ele tentara intimidá-la. Dona Estela ligara no final da tarde para dar instruções. Chega cedo, 9 horas em ponto. Vista uma roupa simples, nada chamativo. Não pinte o cabelo, não use maquiagem demais. O juiz precisa ver você. Como é? Uma mulher trabalhadora que foi enganada. E se eu ficar nervosa, fica nervosa, é normal. Mas quando o juiz perguntar alguma coisa, olha nos olhos dele e fala a verdade. Só isso. Valquíria chegou ao fórum às 8h30. Dona Estela já esperava na porta, com uma pasta cheia de documentos debaixo do braço, pronta.
Acho que sim. Entraram juntas. O corredor estava cheio de gente, esperando por outras audiências, advogados conversando baixo, pessoas sentadas nos bancos encostados na parede. Valquíria viu Elson de longe. Ele estava sentado num banco do outro lado do corredor. Ao lado do advogado dele, Dr. Mário. Elson usava camisa social, calça de sarja, sapato engraxado, tentando parecer respeitável. Quando viu Valquíria, olhou para ela com raiva. Ela desviou os olhos. Às 9 horas, o oficial de justiça chamou processo da senhora Valquíria da Silva Moraes contra o senhor Elson Alves de Souza, sala 3. Valquíria entrou atrás de Dona Estela. A sala era pequena, com uma mesa comprida, cadeiras de cada lado e, no centro, sentado numa cadeira mais alta, o juiz, doutor Renato, um homem de uns 55 anos, óculos de grau, expressão séria. Todos se sentaram. Valquíria de um lado com Dona Estela, Elson do outro com Dr. Mário. O juiz folheou os papéis à sua frente, leu em silêncio por alguns minutos, depois tirou os óculos e olhou para os dois. Bom dia. Estamos aqui para tratar de uma ação de anulação de escritura por alegação de fraude documental. A autora alega que sua assinatura foi forjada no inventário do falecido Geraldo Alves de Souza, sogro dela, e que tem direito à metade dos bens deixados. O réu contesta, dizendo que a autora tinha conhecimento de tudo na época. Correto? Dona Estela levantou-se. Correto, Excelência. E trouxemos o laudo pericial que comprova que a assinatura nos documentos não pertence à minha cliente. Entregou o laudo ao juiz. Ele pegou, leu com atenção, demorou uns 5 minutos. Depois olhou para Elson. Senhor Elson, o perito grafotécnico concluiu que a assinatura atribuída à senhora Valquíria não corresponde ao padrão de escrita dela. O senhor tem alguma explicação para isso? Elson remexeu-se na cadeira, nervoso. Excelência, faz 15 anos. Pode ser que ela assinasse diferente na época. O juiz franziu a testa. O perito comparou com documentos da mesma época. Certidão de casamento, carteira de identidade, outros papéis. Em nenhum deles, a assinatura se assemelha à que consta no inventário. Doutor, Mário tentou intervir. Excelência, é possível que tenha. Ha havido alguma falha no processo na época, mas meu cliente agiu de boa fé. Ele não teve intenção de ... Doc. Mário, o juiz cortou, com voz firme. O laudo é claro. Não é apenas o traço. É a inclinação, a pressão do punho, a formação das letras. São elementos técnicos que não mudam por pressa. Esta assinatura não foi feita pela senhora Valquíria. O silêncio caiu na sala. Elson olhou para o chão, o rosto vermelho. O juiz continuou. Além disso, tenho aqui a certidão de casamento dos dois, regime de comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo o que foi adquirido durante o casamento pertence aos dois, incluindo heranças recebidas por qualquer um dos cônjuges. Dona Estela levantou-se de novo. Excelência, minha cliente nunca foi informada sobre o inventário. Nunca viu os documentos, nunca soube que tinha direito à metade dos bens. Foi deliberadamente excluída do processo. O juiz olhou para Elson. Senhor Elson, a senhora Valquíria participou do inventário? Elson hesitou. Ela sabia que eu estava cuidando de tudo. Não foi isso que eu perguntei. Ela esteve presente nas reuniões. Assinou os documentos pessoalmente na frente do tabelião. Elson baixou a cabeça. Não, então ela não participou. O juiz fechou a pasta à sua frente. Vou proferir a sentença agora, dada a comprovação técnica de que a assinatura foi forjada. E considerando o regime de comunhão parcial de bens do casamento, declaro nula a escritura registrada apenas em nome do senhor Elson Alves de Souza. As terras deixadas pelo senhor Geraldo Alves de Souza pertencem em partes iguais ao casal, 50% para o senhor Elson, 50% para a Valquíria. Valquíria sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. O juiz continuou. O senhor Elson terá duas opções. Ou divide as terras fisicamente, demarcando metade para cada um, ou vende o imóvel e divide o valor em partes iguais. A escolha é dele, mas deve ser comunicada em até 30 dias. Dona Estela sorriu. Elson cerrou os punhos sobre a mesa. Excelência, doutor Mário tentou. Meu cliente gostaria de apelar. Pode apelar? Doutor,
mas a decisão já está proferida e tem efeito imediato. As terras permanecem bloqueadas até que a divisão seja feita. O juiz bateu o martelo, a audiência encerrada, todos se levantaram. Valquíria saiu da sala com as pernas bambas. Dona Estela segurou seu braço. Você ganhou. Valquíria ganhou. Valquíria encostou na parede do corredor e chorou. Chorou de alívio, chorou de justiça, chorou porque, pela primeira vez, alguém acreditara nela. Elson passou por ela sem olhar, o rosto fechado, andando rápido. Doutor Mário ia atrás, tentando acalmá-lo. Do lado de fora do fórum, Dona Estela explicou os próximos passos. Elson tem duas escolhas. Ou ele divide as terras, demarcando a metade de cada um, ou ele vende tudo e te dá metade do dinheiro. E se ele não escolher, aí o juiz determina a venda judicial, as terras vão a leilão e o dinheiro é dividido, mas normalmente eles escolhem antes disso quanto vale aquelas terras. Dona Estela fez uma conta mental, 12 hectares de terra boa, com casa, agiu a ponto, deve valer uns R$ 360 mil, metade disso é R$ 180, zero. Valquíria sentiu a cabeça rodar. R$ 180, zero, era mais dinheiro do que vira na vida inteira. E quanto tempo até eu receber? Se ele escolher vender. Uns 3 a 4 meses. Se ele escolher dividir, pode demorar mais. Depende da demarcação, do registro, dessas coisas. Valquíria assentiu, ainda processando tudo. Dona Estela pegou em sua mão. Valquíria, você mereceu isso. Não foi sorte, foi justiça. Valquíria abraçou ali mesmo, na calçada em frente ao fórum. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Agora vai para casa, descansa. Daqui uns dias a gente se fala. Valquíria voltou para o quartinho andando. Não pegou o ônibus. Queria caminhar, pensar, sentir. Tinha ganhado. Depois de meses de luta, de humilhação, de medo. Tinha ganhado. Metade das terras era dela. Mas enquanto caminhava pelas ruas de Patos de Minas, Valquíria já sabia o que faria com aquele dinheiro. Não iria gastá-lo à toa, não iria desperdiçá-lo. Iria recomeçar, construir algo novo, algo que fosse só dela, algo que ninguém pudesse tirar. E quando Elson soubesse o que ela faria com aquele dinheiro, doeria nele muito mais do que perder as terras, porque Valquíria não iria apenas sobreviver, ela iria vencer. 3 semanas após a audiência, Doutor Mário ligou para Dona Estela. Elson tomara a decisão, ia vender as terras. Não queria dividir, não queria demarcar, não queria ver Valquíria dona de metade do que ele achava ser só seu. Preferia vender tudo e acabar logo com aquilo. Dona Estela ligou para Valquíria na mesma hora. Ele escolheu vender. Agora é questão de achar um comprador e fechar negócio. Quanto tempo isso leva? Depende. Pode ser rápido se aparecer alguém interessado. Terras boas assim não ficam muito tempo paradas no mercado. Levou 2 meses. Um fazendeiro de patrocínio ofereceu R$ 350, zero pelas 12 hectares. Elson aceitou na hora, queria livrar-se daquilo o mais rápido possível. O dinheiro entrou, R$ 175, zero para cada um. Quando o valor caiu na conta de Valquíria, ela ficou olhando para o extrato sem acreditar. R$ 175, zero. Sentou na beira da cama do quartinho e chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de justiça, de recomeço. Dona Estela foi visitá-la no dia seguinte. E agora, Valquíria, o que você vai fazer? Valquíria já pensara em tudo, passara as últimas semanas planejando, calculando, imaginando, vou comprar um sítio. Dona Estela sorriu. Sabia que você ia dizer isso. Quero um lugar pequeno, 5 ou 6 hectares, com casa. Não precisa ser grande, mas precisa ter água boa e terra que preste para plantar. Você quer continuar na roça? É o que eu sei fazer. Mas agora vai ser diferente. Vai ser meu. Ninguém vai poder me tirar. Dona Estela ajudou a procurar. Foram ver 3 propriedades na região. A primeira era longe demais. A segunda não tinha água. A terceira era perfeita. 6 hectares de terra plana com uma casa de 3 cômodos, simples, mas bem conservada. Tinha poço artesiano, energia elétrica, estrada de terra com acesso direto à rodovia. Ficava a 15 quilômetros de Patos de Minas, na estrada para Lagoa Formosa. O dono queria R$ 80,
Zero. Valquíria ofereceu R$ 75. Zero. Ele aceitou. Fecharam o negócio em uma semana. Quando Valquíria recebeu a escritura com o seu nome, sozinha, sem dividir com ninguém, sentiu algo que nunca sentira antes. Aquilo era dela, completamente dela. Mudou para o sítio num sábado de manhã. Não tinha quase nada para levar. Algumas roupas, panelas velhas, a cama que Dona Lourdes lhe vendeu por R$ 50. Dona Estela ajudou com o transporte. Alugaram uma caminhonete, carregaram tudo e foram. Quando Valquíria entrou na casa pela primeira vez como dona, parou no meio da sala. Vazia e respirou fundo. Silêncio, paz, liberdade. Gostou? Perguntou Dona Estela. Gostei. E agora? O que você vai fazer aqui? Valquíria olhou pela janela. Dava para ver toda a terra. Terra boa. Terra que podia render. Vou plantar. Vou continuar fazendo pão de queijo, mas agora em escala maior. Tenho espaço. Tenho estrutura. Posso montar uma produção de verdade. Nas semanas seguintes, Valquíria trabalhou mais do que nunca. Limpou a casa, consertou o que estava quebrado, comprou um fogão industrial usado, uma geladeira grande, formas de alumínio, sacos para embalar. Plantou uma horta nos fundos, tomate, alface, couve, quiabo, coisas simples que sabia cuidar. E começou a produzir pão de queijo em quantidade. Fazia 200, 300 por semana, vendia para as mesmas clientes de antes, mas agora conseguia atender mais gente. Lojas de produtos naturais em Patos de Minas começaram a encomendar, padarias também, R$ 2 cada, R$ 600 por semana, R$ 2, 400 por mês só com os pães. Não era fortuna, mas era o suficiente para viver bem, pagar as contas e investir de volta no sítio. Valquíria acordava às 4 da manhã, preparava a massa, assava os pães, embalava tudo. À tarde, que dava da horta, dos animais que começou a criar, 3 galinhas, 2 porcos. À noite, caía na cama exausta, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem estava construindo algo. 6 meses depois de comprar o sítio, Valquíria conseguia guardar dinheiro todo mês. R$ 500, R$ 600. Guardava numa caderneta de poupança que Dona Estela ajudara a abrir. E então teve uma ideia. Pão de queijo vendia bem, mas havia algo que vendia ainda melhor: temperos. Alecrim seco, orégano, pimenta calabresa moída, alho desidratado, coisas que as pessoas compravam no mercado pagando caro. Valquíria começou a plantar. Comprou mudas, sementes, plantou canteiros de ervas aromáticas. Colhia, secava ao sol, moía, embalava em saquinhos pequenos, vendia R$ 3 cada, margem de lucro alta. Produto leve, fácil de transportar, não estragava. As encomendas aumentaram. Em um ano morando no sítio, Valquíria faturava R$ 4, zero por mês com pão de queijo, temperos e verduras da horta, que vendia na feira aos sábados. Contratou uma mulher da região, Dona Inês, para ajudar na produção 2 vezes por semana, pagando R$ 100 por dia. Comprou uma caminhonete velha, uma Saveiro 95, para fazer as entregas, pagou R$ 12, zero à vista. A vida tinha virado completamente. Valquíria não era rica, mas era independente. Era dona do seu tempo, acordava quando queria, trabalhava no que gostava, não devia satisfação a ninguém. E o melhor de tudo, ninguém gritava com ela, ninguém desprezava seu trabalho, ninguém a tratava como inferior. Foi numa dessas feiras de sábado que Valquíria encontrou uma conhecida do tempo do sítio, Dona Carmen, a vizinha fofoqueira. Valquíria, é você mesmo? Sou eu, Dona Carmen. Menina, você tá diferente. Não sei, mas leve. Valquíria sorriu. Tô bem. Comprei um sítio. Tô tocando sozinha. E tá dando certo? Tá. Dona Carmen baixou a voz. Chegou mais perto. E você soube do Elson? Valquíria sentiu o estômago apertar. Soube o quê? A Jéssica largou ele. Levou um dinheiro bom e sumiu. Casou com um cara de Uberlândia. Elson ficou na pior. Sem as terras, sem dinheiro, sem nada. Valquíria ficou em silêncio. Ele tá trabalhando. De caseiro numa fazenda lá perto de onde vocês moravam. Ganha um salário. Mora numa casa cedida. Dizem que tá bebendo demais. Valquíria não sentiu pena, não sentiu raiva, não sentiu nada. Só pensou, cada um colhe o que planta. Dona Carmen continuou,
E você tem alguém? Namorado? Não, e não preciso. Ah, mulher sozinha não é bom. Valquíria sorriu. Ou não tu sozinha, Dona Carmen. Eu tô livre. É diferente. Voltou para o sítio naquela tarde com a caminhonete cheia de caixas vazias. O sol se punha, pintando o céu de laranja. Parou em frente à casa, desceu, olhou para tudo ao redor. Aquilo era dela. Cada centímetro, cada planta, cada tijolo. E ninguém nunca mais tiraria isso dela. Mas Valquíria ainda não sabia que sua história estava longe de terminar, porque em poucas semanas Elson apareceria no portão do seu sítio, e o que ele pediria, Valquíria jamais imaginaria. 2 anos se passaram. O sítio de Valquíria mudara completamente. A casa, que era simples, agora tinha uma varanda nova na frente. Valquíria mandara construí-la com o dinheiro que guardara. Nada luxuoso, mas bonito, pintada de branco, com vasos de flores pendurados. A produção também crescera. Valquíria não fazia mais só pão de queijo e temperos. Agora produzia geleias caseiras, doce de leite em pote, biscoitos de polvilho, coisas que vendiam bem em lojas de produtos artesanais. Contratou mais 2 mulheres da região. Dona Inês continuava ajudando e agora tinha Jéssica e Cleia, 2 moças de 20 e poucos anos que moravam perto e precisavam de trabalho. Pagava R$ 200 a diária, para cada uma, 3 vezes por semana. Elas ajudavam com a produção, a embalagem, a limpeza. Valquíria faturava entre R$ 7, R$ 0 e R$ 8, 0 por mês. Guardava metade, reinvestia outra metade no sítio. Comprou mais equipamentos, um forno industrial maior, uma batedeira profissional, prateleiras de aço inox para armazenar os produtos. Registrou um MAI, Valquíria da Silva Moraes Produtos Artesanais, CNPJ próprio, nota fiscal, tudo certinho. Participava de feiras de agricultura familiar na região, Patos de Minas, Patrocínio, Lagoa Formosa. Sempre levava os produtos e voltava com as caixas vazias. As pessoas gostavam, elogiavam, indicavam aos amigos. Foi numa dessas feiras, em Patrocínio, que uma mulher se aproximou do estande de Valquíria. Era a doutora Flávia, nutricionista, que tinha uma loja de produtos naturais na cidade. Ela provou o pão de queijo, provou a geleia de jabuticaba. Isso aqui é excelente. Você fornece para lojas? Forneço, sim. Quero fazer um pedido. Grande, 100 pães por semana, 50 potes de geleia. Consegue? Valquíria fez as contas mentalmente. Conseguia. Consigo. Fecharam o contrato ali mesmo. Doutora Flávia passou a ser a maior cliente de Valquíria. R$ 400 por semana só daquele pedido. Nos meses seguintes, outras lojas começaram a encomendar também. Valquíria precisou contratar mais uma pessoa, Dona Marli, senhora de 50 anos, que morava sozinha e precisava de renda. Agora eram 4 mulheres trabalhando no sítio, todas com carteira assinada. Valquíria fazia questão disso, não iria tratar ninguém como fora tratada. A produção estava organizada. Segunda, quarta e sexta eram dias de fabricação, terça e quinta, dias de entrega, sábado, feira, domingo. Valquíria descansava e a cidade almoçava na casa de Dona Estela, que se tornara mais que advogada, tornara-se amiga de verdade. Certo domingo, as 2 estavam tomando café na varanda da casa de Dona Estela quando o assunto de Elson surgiu. Você soube que ele tentou vender a caminhonete? Comentou Dona Estela. Valquíria parou com a xícara no ar. Como assim? A Vera me contou. Ele está passando dificuldade. A fazenda onde trabalhava dispensou ele. Dizem que bebia no serviço. Valquíria ficou em silêncio. E a Jéssica? Jéssica está casada em Uberlândia, bem de vida, pelo que ouvi. Marido tem dinheiro. Ela esqueceu que o Alson existe. Valquíria tomou um gole de café. Cada um faz suas escolhas. Você não sente nada? Nem um pouco de pena? Valquíria pensou antes de responder. Não. Eu sofri muito por causa dele. Ele me tirou anos da minha vida. Agora ele está colhendo o que plantou. Não é sobre vingança, é sobre consequência. Dona Estela concordou. Você está certa. Valquíria mudou de assunto. Dona Estela, eu queria te perguntar uma coisa. Tem um programa do governo para empreendedores rurais. Dá um selo de qualidade, ajuda a vender para mercados maiores. Você acha que eu consigo? Com certeza.
Você tem CNPJ, tem nota fiscal, tem estrutura. Vou te ajudar com os papéis. 3 meses depois, Valquíria recebeu o selo de inspeção municipal. Agora podia vender para supermercados, restaurantes, hotéis. Fechou contrato com 2 mercados em Patos de Minas, fornecendo pão de queijo congelado, geleias e temperos, R$ 2. 0 por semana só dos mercados. O faturamento subiu para R$ 12, 0 por mês. Valquíria comprou mais 2 hectares de terra ao lado do sítio. Ampliou a horta, começou a plantar pimentas especiais para fazer geleias diferenciadas. Geleia de pimenta com abacaxi, geleia de pimenta, biquinho, produtos que chamavam a atenção. Foi quando veio o convite. A Prefeitura de Patos de Minas estava organizando um encontro de empreendedorismo rural e iria premiar os melhores cases da região. Valquíria foi indicada por uma das clientes. Ela nem sabia que fora inscrita. Recebeu uma ligação da Secretaria de Agricultura. Dona Valquíria, a senhora foi selecionada como uma das finalistas do Prêmio de Empreendedorismo Rural Feminino. A cerimônia é mês que vem. A senhora pode comparecer? Valquíria quase não acreditou. Posso? Sim. A cerimônia foi num salão da prefeitura. Havia umas 50 pessoas. Prefeito, secretários, empresários, produtores rurais. Valquíria estava nervosa. Usava um vestido simples, azul marinho, que comprara especialmente para a ocasião. Cabelo preso, pouca maquiagem. Dona Estela foi com ela. Chamaram 3 finalistas ao palco. Valquíria era uma delas. O prefeito fez um discurso sobre a importância das mulheres no campo, sobre superação, sobre empreendedorismo. Depois anunciou: o Prêmio de Empreendedorismo Rural Feminino deste ano vai para a Valquíria da Silva Moraes. Valquíria subiu ao palco com as pernas tremendo. Recebeu um troféu, um certificado e um cheque simbólico de R$ 5, 0 para investir no negócio. Pediram que ela falasse alguma coisa. Valquíria pegou o microfone, olhou para a plateia. Viu Dona Estela sorrindo lá embaixo, viu suas funcionárias que tinham ido assistir, respirou fundo. Eu só queria agradecer. Há 3 anos eu não tinha nada. Fui expulsa de casa, humilhada, deixada sem nada. Mas eu não desisti. Trabalhei, lutei, acreditei que era possível recomeçar. E hoje eu estou aqui, não porque tive sorte, mas porque tive coragem. E quero dizer para todas as mulheres que estão passando por dificuldade, não desistam. A vida pode virar, a gente pode virar. Obrigada. A plateia aplaudiu de pé. Valquíria desceu do palco com o troféu nas mãos e os olhos cheios de lágrimas. Depois da cerimônia, um jornalista do jornal local pediu para fazer uma matéria sobre ela. Saiu na edição da semana seguinte. Mulher supera abandono e vira referência em empreendedorismo rural. A matéria repercutiu. Mais clientes apareceram, mais encomendas, mais reconhecimento. Valquíria estava realizada. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Era sobre provar para si mesma que era capaz. Mas a história ainda não terminara. Porque numa tarde de quinta-feira, enquanto Valquíria embalava pães na cozinha do sítio, ouviu o barulho de um carro parando em frente à casa. Foi até a janela e viu o som descendo de uma carona, camisa amarrotada, barba por fazer, andando devagar até o portão. Valquíria sentiu o coração acelerar. O que ele queria ali? Valquíria ficou parada na janela, observando. Elson estava no portão, as mãos nos bolsos, olhando para a casa. Parecia menor do que ela lembrava, mais magro, mais velho. Ela respirou fundo, limpou as mãos no avental e saiu. Parou a uns 3 metros do portão. O que você quer aqui, Elson? Ele levantou os olhos. Tinha olheiras fundas, pele amarelada, cheiro de bebida mesmo à distância. Valquíria, eu precisava falar com você. A gente não tem nada para falar. Por favor, só 5 minutos. Valquíria cruzou os braços. Não abriria o portão, não o deixaria entrar. Fala daí mesmo. Elson olhou para o chão, depois para ela, e o ... e o teu mal? Valquíria, muito mal. E o que eu tenho a ver com isso? Eu sei que fiz coisa errada com você, sei que te tratei mal, mas eu tô precisando de ajuda. Valquíria riu, uma risada seca, sem graça. Ajuda? Você quer ajuda de mim? Eu não tenho mais ninguém. A Jéssica sumiu, levou dinheiro, me deixou.
Perdi o emprego. Tô morando num cômodo alugado. Mal tenho dinheiro para comer. E você acha que eu vou ter pena? Elson deu um passo à frente, a voz saindo mais fraca. Valquíria, a gente foi casado. Foram anos juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Anos juntos. Valquíria sentiu a raiva subir. Anos que você me tratou como empregada. Anos que você me humilhou, me desprezou. E quando eu precisei, você me jogou na rua como se eu fosse. Isso, eu sei que errei. Você não errou, Olson. Você escolheu me tirar da herança, escolheu forjar minha assinatura, escolheu ficar com a Jéssica, escolheu tudo. Elson baixou a cabeça. Ou estava errado, eu admito. E agora que você tá mal, que perdeu tudo, vem aqui pedir ajuda. Onde você estava quando eu precisei? Quando eu estava num quartinho apertado, trabalhando de faxina, passando dificuldade? Valquíria, eu só preciso de um dinheiro emprestado, só para me reerguer. Eu pago de volta, eu juro. Valquíria olhou para ele com uma mistura de nojo e pena. Você não vai pagar nada, Olson, porque você não tem de onde tirar. E mesmo que tivesse, eu não ia te emprestar um centavo. Mas você tem dinheiro, você vendeu as terras, você tá bem. Eu tô bem porque eu trabalhei, porque eu lutei, porque eu não desisti. Você não tem o direito de vir aqui cobrar nada de mim. Elson tentou mudar de tática, a voz ficou mansa, quase chorosa. Valquíria, pelo amor de Deus, eu sei que você tem bom coração. Você sempre foi boa. Não me deixa na mão assim. Bom coração? Valquíria deu um passo à frente, a voz saindo firme. Você pisou no mel. Bom coração. Você destruiu minha confiança. Você me tirou anos da minha vida e agora quer que eu tenha pena de você? Eu só tô pedindo uma ajuda. Não, Valquíria cortou, a voz alta e clara. Você não vai ter ajuda nenhuma de mim. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa nesses anos todos. A gente colhe o que planta. E você plantou mentira, traição, maldade. Agora tá colhendo. Elson tentou segurar no portão, a voz saindo desesperada. Valquíria, eu vou ficar na rua. Eu não tenho para onde ir. E quando você me jogou na rua, você se importou. Quando me expulsou na frente dos vizinhos, você pensou para onde eu iria. Eu estava com raiva. E eu também tô. Mas a diferença é que eu não vou fazer com você o que você fez comigo. Eu não vou te ajudar, mas também não vou te prejudicar. Você vai ter que se virar sozinho, como eu tive. Elson ficou em silêncio, os olhos vermelhos. Eu me arrependo, Valquíria, de verdade. Seu arrependimento não muda nada. Não devolve os anos que eu perdi. Não apaga a humilhação. Não cura a dor. Mas você conseguiu. Você tá bem. Você tem este sítio. Tem dinheiro. Eu consegui, Elson. Sozinha, sem você. E sabe o que eu descobri? Que eu sou muito mais forte sem você do que era com você. Valquíria virou as costas e começou a andar de volta para casa. Elson gritou atrás dela. Valquíria, por favor. Ela parou, virou-se uma última vez. Elson, vai embora e não volta mais aqui. Você não faz parte da minha vida, não faz parte do meu presente e não vai fazer parte do meu futuro. Eu não tenho ninguém. Eu também não tinha e sobrevivi. Agora é a sua vez. Valquíria entrou em casa e fechou a porta. Ficou encostada na parede, respirando fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Lá fora, ouviu o barulho de Elson saindo, os passos arrastados na estrada de terra. Dona Inês, que estava na cozinha e ouvira tudo, aproximou-se. Você tá bem, Valquíria? Valquíria limpou uma lágrima aqui e insistia em cair. Tô bem. Você fez certo. Ele não merecia sua ajuda. Eu sei. Naquela noite, Valquíria deitou na cama e ficou olhando para o teto. Não sentia culpa, não sentia pena, não sentia remorso, sentia apenas um cansaço velho, o cansaço de carregar uma história que agora, finalmente, podia deixar para trás. Elson aparecera querendo que ela o salvasse, mas Valquíria aprendera uma lição importante. Ninguém pode salvar ninguém. Cada um é responsável pela própria vida e ela salvara a dela. Agora Elson teria que salvar a dele ou não, mas isso não era mais problema dela. Valquíria virou de lado, fechou os olhos e dormiu. E, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Porque aquele capítulo da sua vida finalmente se fechara.
e o próximo estava só. Começando, 6 meses se passaram desde o dia em que Elson aparecera no portão. Valquíria não soube mais dele, não procurou saber, não quis saber. A vida seguiu, e seguiu bem. O sítio prosperava. A produção crescia. Valquíria acabara de fechar contrato com uma rede de supermercados de Uberlândia para fornecer pão de queijo congelado a 10 lojas. R$ 3. 0 por mês só desse contrato. Agora eram 6 mulheres trabalhando com ela, todas com carteira assinada, todas ganhando bem. Valquíria fazia questão de tratar as funcionárias com respeito, com dignidade, do jeito que gostaria de ter sido tratada. Construiu um pequeno galpão nos fundos do sítio apenas para a produção, separado da casa. Agora tinha espaço adequado, higiene, organização, tudo dentro das normas. O faturamento estava entre R$ 15, 0 e R$ 18, 0 por mês. Valquíria guardava metade, reinvestia um quarto e vivia com o resto. Vivia bem, sem luxo, mas com conforto. Comprou uma televisão nova, uma geladeira melhor, reformou o banheiro, pequenas coisas que faziam diferença. Mas o melhor de tudo não era o dinheiro. Era acordar de manhã sem medo, era trabalhar sem ser humilhada. Era dormir sem angústia, era ser dona da própria vida. Numa terça-feira de outubro, Valquíria recebeu um telefonema da Secretaria de Agricultura do Estado. Dona Valquíria, a senhora foi selecionada para representar a região no Encontro Estadual de Mulheres Empreendedoras Rurais. Vai ser em Belo Horizonte no mês que vem. A prefeitura vai custear transporte e hospedagem. A senhora aceita? Valquíria quase não acreditou. Aceito, sim. O encontro reuniu mais de 200 mulheres de todo o estado de Minas Gerais, produtoras rurais, empreendedoras, cooperadas, mulheres que, como Valquíria, tinham superado dificuldades e construído algo do zero. Valquíria apresentou sua história num painel sobre recomeço. Falou sobre a expulsão, sobre a luta, sobre como transformar a R$ 175, 0 num negócio sustentável que empregava outras mulheres. A plateia aplaudiu de pé. Depois da apresentação, várias mulheres vieram conversar com ela, trocar experiências, pedir conselhos, compartilhar histórias parecidas. Valquíria percebeu que não estava sozinha. Havia muitas mulheres como ela, que tinham sido abandonadas, traídas, humilhadas e que tinham se levantado. No último dia do encontro, houve uma cerimônia de premiação. Valquíria estava sentada na plateia quando anunciaram Prêmio Estadual de Empreendedorismo Rural Feminino, categorias Recomeço. Valquíria da Silva Moraes, de Patos de Minas. Valquíria subiu ao palco tremendo, recebeu uma placa, um certificado e um cheque de R$ 10. 0 para investir no negócio, mas mais do que o prêmio. O que ficou foi o reconhecimento de que ela conseguira, de que transformara a dor em força, de que provara que era possível recomeçar. Quando voltou para Patos de Minas, a notícia já se espalhara, saiu no jornal local, na rádio, nas redes sociais da prefeitura. Empreendedora de Patos de Minas recebe prêmio estadual. As encomendas aumentaram. Gente de outras cidades começou a pedir seus produtos. Valquíria teve que contratar mais uma funcionária para dar conta. Numa manhã de sábado, Valquíria estava na feira montando o estande quando viu Dona Carmen se aproximando. Valquíria, vi a matéria no jornal. Que orgulho. Obrigada, Dona Carmen. A vizinha baixou a voz, olhou para os lados. E você soube do Wilson? Valquíria sentiu o estômago apertar, mas manteve a voz calma. Não, e não quero saber. Ah, mas eu vou te contar mesmo. Ele está trabalhando de caseiro numa fazenda perto de Lagoa Formosa, mora numa casinha cedida, ganha um salário mínimo. Dizem que parou de beber, mas a vida dele não tá fácil, não. Valquíria arrumou os potes de geleia na mesa, sem olhar para Dona Carmen. Cada um faz a sua história. E a Jéssica? Você sabe que tá bem, né? Casada com um empresário de Uberlândia. Casa grande, carro importado. Vi foto no Facebook. Valquíria deu de ombros. Bom para ela. Dona Carmen percebeu que Valquíria não queria falar sobre o assunto e mudou de conversa. Mas quando a vizinha foi embora, Valquíria ficou pensando. Elson trabalhando de caseiro, morando numa casa cedida, ganhando um salário, exatamente o tipo de vida que ele dizia que Valquíria merecia. Não era vingança, era justiça. Jéssica,
bem de vida, casada com outro, o Zaraelson, conseguir o que queria e seguir em frente, também não era. Vingança era consequência. Valquíria terminou de montar o estande e ficou olhando o movimento da feira. Famílias passando, crianças correndo, gente comprando, conversando, vivendo. A vida seguia para todo mundo, e a dela também. Naquela tarde, quando voltou para o sítio, Valquíria parou a caminhonete em frente à casa e ficou observando a varanda com flores, a horta nos fundos, o galpão de produção, a placa na entrada, Valquíria Produtos Artesanais. Aquilo tudo era dela, construído com as próprias mãos, com trabalho, suor, lágrimas, mas construído. Dona Estela tinha razão naquele dia no cartório, há anos. A verdadeira vitória não era destruir quem te machucou, era reconstruir a própria vida. Valquíria entrou em casa, preparou um café, sentou na varanda e ficou olhando o sol se pôr. O céu estava alaranjado, bonito, tranquilo, e ela também estava tranquila. Não tinha mais mágoa, não tinha mais raiva, não tinha mais dor, tinha paz. Paz de quem sabia que fizera o certo, de que lutara com dignidade, de que vencera sem precisar destruir ninguém. Elson estava colhendo o que plantara. Jéssica também, e ela, Valquíria, estava colhendo o que ela mesma plantara. Trabalho, honestidade, perseverança. A vida dela volta. E agora, finalmente, Valquíria podia olhar para frente sem peso no peito. Podia acordar sem medo, viver sem amarras, ser quem sempre merecera ser. Uma mulher livre, forte, dona do próprio destino. Que essa sim era a verdadeira vitória.